Meu nome é Valquíria. Tenho 36 anos e trabalho como contadora em um escritório no centro da cidade. Vou contar o que aconteceu comigo há alguns meses, porque preciso falar sobre isso. Preciso que alguém entenda como foi, como tudo mudou em uma noite de inverno. Vanderlei e eu estávamos casados há 12 anos, 12 anos completos. Nos conhecemos quando eu tinha 24 e ele 27. Era analista financeiro em uma empresa de construção civil, a construtora Horizonte, e sempre me pareceu um homem sério, trabalhador. Nos primeiros anos, as coisas eram boas, normais, sabe? Nada de grande paixão, mas também nada ruim. Dividíamos as contas, fazíamos as refeições juntos, assistíamos televisão à noite. Eu achava que aquilo era o suficiente. Com o tempo, percebi que Vanderlei começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. Primeiro, ele passou a chegar mais tarde em casa. Depois, começou a sair nos finais de semana dizendo que tinha compromissos de trabalho. Eu não questionava muito porque confiava nele. Confiava cegamente. Eu era tola? Talvez. Mas eu realmente acreditava que nosso casamento era sólido. A casa onde morávamos era alugada, um sobrado simples em um bairro tranquilo. Tinha 3 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde eu mantinha alguns vasos com plantas. Eu gostava daquelas plantas. Cuidava delas toda manhã antes de sair para o trabalho. Tinha uma samambaia que ficava pendurada na varanda dos fundos. Era a minha preferida. Quando chegava do escritório, a primeira coisa que eu fazia era molhar aquela samambaia. Era um gesto simples, mas me acalmava. Nos últimos meses antes daquela noite, Vanderlei estava diferente. Mais frio, mais distante. Conversávamos pouco. Ele mexia no celular o tempo todo, mesmo durante o jantar. Quando eu perguntava alguma coisa, ele respondia com monossílabos. Sim, não, talvez. Eu tentava puxar assunto, mas ele sempre desviava ou simplesmente se levantava e ia para o quarto. Eu ficava ali, sozinha na sala, olhando para a televisão ligada sem prestar atenção no que passava. Houve um dia, cerca de um mês antes daquela noite, em que tentei conversar com ele sobre nós, sobre o nosso casamento. Eu disse que sentia que estávamos distantes, que queria saber se ele estava bem, se eu tinha feito algo errado. Vanderlei me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Era um misto de tédio e irritação. Ele suspirou e disse que eu estava exagerando, que estava tudo normal, que eu era muito dramática. Depois saiu de casa sem dizer para onde ia. Eu fiquei ali, parada na sala, sentindo algo estranho no peito. Não era raiva, era confusão. Eu não entendia o que estava acontecendo. Será que eu estava exagerando mesmo? Será que o problema era eu? Comecei a questionar tudo. Comecei a me questionar. No trabalho, eu me dedicava muito. Gostava do que fazia. Números sempre fizeram sentido para mim. Diferente das pessoas, os números não mentem. Eles são exatos, previsíveis. Eu passava o dia organizando planilhas, conferindo contas, fechando balanços. Era um trabalho metódico e isso me dava paz. Meus colegas eram legais, mas não éramos muito próximos. Eu sempre fui meio reservada. Não sou daquelas pessoas que contam a vida inteira para os outros. Guardava tudo para mim. Vanderlei trabalhava no setor administrativo da construtora Horizonte havia 8 anos. Ele sempre falava da empresa com orgulho. Dizia que era uma das melhores da cidade, que o chefe dele era exigente, mas justo, que havia oportunidades de crescimento. Eu nunca conhecia os colegas dele pessoalmente. Algumas vezes ele mencionava nomes durante o jantar, mas eu nunca prestei muita atenção. Eram nomes soltos, pessoas que não faziam parte da minha vida. A vizinhança onde morávamos era sossegada. Casas pequenas, famílias simples. Do lado direito da nossa casa morava um casal de idosos que quase não via. Do lado esquerdo havia uma casa maior, com jardim bem cuidado. Eu sabia que morava ali uma senhora mais velha, mas nunca tinha conversado com ela. A gente se cumprimentava de longe quando nos encontrávamos na rua, só isso. Um aceno de cabeça, um bom dia rápido. Nada além disso. O inverno daquele ano estava sendo rigoroso. As temperaturas caíam muito à noite e eu sempre ficava com frio. Vanderlei reclamava que eu deixava o aquecedor ligado demais. Dizia que ia gastar muito com energia. Eu tentava economizar, mas à noite o frio era quase insuportável. Eu colocava um edredom grosso na cama, usava meias de lã, mas mesmo assim acordava gelada durante a madrugada.
Naquela noite específica, a noite que mudou tudo era sexta-feira. Lembro que o dia tinha sido longo no escritório. Fechei um balanço trimestral que estava atrasado e saí do trabalho mais tarde do que o normal. Quando cheguei em casa, eram quase 21 horas. Vanderlei já estava lá. Isso me surpreendeu porque normalmente ele chegava depois de mim nas sextas-feiras. Ele estava na sala, sentado no sofá com o celular na mão. Nem levantou a cabeça quando entrei. Eu disse boa noite. Ele resmungou algo que não entendi. Fui para a cozinha, esquentei a comida que tinha sobrado do almoço e comi sozinha ali mesmo, em pé, apoiada no balcão. Nem tive vontade de sentar. Sentia um peso no estômago que não tinha nada a ver com fome. Depois de lavar a louça, fui para o quarto tomar banho. A água quente me relaxou um pouco. Vesti minha camisola de flanela, a bege com flores pequenas estampadas. Era velha e desbotada, mas era confortável e quentinha. Deitei na cama e peguei um livro que estava lendo havia semanas. Uma história qualquer sobre uma mulher que viajava pela Europa. Eu gostava de ler antes de dormir, me ajudava a desligar a mente. Vanderlei entrou no quarto cerca de meia hora depois. Não disse nada. Trocou de roupa, deitou do outro lado da cama, virou de costas para mim. O silêncio era pesado. Eu queria dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Então continuei lendo, ou pelo menos fingindo ler, porque meus olhos passavam pelas palavras, mas minha cabeça estava em outro lugar. Foi quando o celular dele vibrou. Uma vez, duas vezes, três vezes seguidas. Ele pegou o aparelho rapidamente, olhou a tela e levantou da cama. Disse que precisava atender uma ligação importante. Saiu do quarto. Eu fiquei ali, ouvindo os passos dele descendo a escada. Ouvi quando ele atendeu, mas não conseguia entender o que dizia. A voz dele estava abafada, baixa demais. Fiquei inquieta. Algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Levantei da cama e fui até o corredor. Fiquei no topo da escada tentando ouvir. Não era da minha natureza fazer isso. Eu nunca tinha espionado Vanderlei, nunca tinha desconfiado assim. Mas naquela noite algo me impulsionava. A voz dele ficou mais clara. Ele estava na cozinha, falando baixo, mas com urgência. Ouvi quando disse o nome de uma mulher. Letícia. Ele repetiu o nome duas vezes. Disse que não podia falar agora, que estava em casa, que eu estava acordada. Disse que se encontrariam no dia seguinte. Meu coração começou a bater mais rápido. Senti calor no rosto apesar do frio da casa. Voltei para o quarto rapidamente, deitei na cama, fechei os olhos. Quando Vanderlei voltou, fingi que estava dormindo. Ele se deitou novamente, suspirou fundo, virou para o lado. Fiquei ali, imóvel, com os olhos fechados, mas completamente desperta. Minha mente estava acelerada. Letícia. Quem era Letícia? Será que eu estava enlouquecendo? Será que tinha ouvido errado? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto, sentindo o frio entrar pelos vãos da janela. Vanderlei dormia profundamente ao meu lado, alheio a tudo, ou fingindo estar alheio. Não sei. No sábado de manhã, ele acordou cedo, tomou café rapidamente, disse que tinha um compromisso e saiu. Nem me beijou, nem olhou direito para mim. Eu fiquei sozinha em casa, andando de um cômodo para outro sem saber o que fazer. Tentei me distrair limpando a casa, mas minha cabeça não parava. Letícia. O nome ecoava na minha mente. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Peguei o celular dele que estava em cima da mesa de cabeceira, esquecido. Minha mão tremia quando digitei a senha. Era a data de aniversário dele. Entrei. Fui direto para as mensagens. Havia uma conversa com um contato salvo apenas como L. Abri. O que vi ali me partiu. Mensagens de amor, mensagens íntimas, fotos, planos de encontros, promessas. Ele dizia para ela que eu era só um obstáculo, que logo resolveria a situação, que queria ficar com ela. Ela respondia com carinho, com cumplicidade. Dizia que estava cansada de esperar, que queria que ele tomasse uma atitude logo. Ele prometia que sim, que estava só esperando o momento certo. Sentei na cama, ainda segurando o celular. Não conseguia processar. 12 anos. 12 anos de casamento. 12 anos da minha vida. E ele estava com outra. Há quanto tempo? Reli as mensagens. Havia conversas de meses atrás. Meses! Aquilo não era recente. Era algo estabelecido, sólido. Senti vontade de chorar,
Mas as lágrimas não vieram. Fiquei ali, entorpecida, sem reação. Coloquei o celular de volta no lugar exato onde estava. Vanderlei não podia saber que eu tinha descoberto. Ainda não. Eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Ele voltou no final da tarde, de bom humor. Até sorriu para mim quando entrou. Perguntou se eu tinha almoçado. Eu disse que sim, embora não tivesse comido nada o dia inteiro. Ele foi tomar banho, assobiando no caminho para o banheiro. Assobiando, como se nada estivesse errado, como se não tivesse acabado de voltar de um encontro com a amante. Naquela noite, eu fiz jantar. Preparei um macarrão simples com molho de tomate. Coloquei a mesa, acendi a luz da sala de jantar, servi tudo direitinho. Vanderlei sentou, comeu em silêncio. Eu empurrava quase a comida no prato sem conseguir engolir direito. Ele perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, só um pouco cansada. Ele acenou com a cabeça e continuou comendo. Depois do jantar, ele voltou para a sala, ligou a televisão. Eu lavei a louça, guardei tudo, limpei a cozinha. Fiz cada gesto no automático como um robô. Quando terminei, fui para o quarto. Deitei na cama e finalmente as lágrimas vieram. Chorei em silêncio, com o rosto enfiado no travesseiro, para que ele não ouvisse. Os dias seguintes foram terríveis. Eu tentava agir normal, mas por dentro estava despedaçada. Ia para o trabalho, fazia minhas tarefas, voltava para casa. Vanderlei continuava distante, frio. Algumas vezes eu o pegava sorrindo para o celular. Outras vezes ele saía de casa sem dar explicações. Eu não falava nada, guardava tudo. Pensei em confrontá-lo várias vezes. Pensei em pegar minhas coisas e ir embora. Mas algo me segurava. Talvez fosse medo. Medo de ficar sozinha. Medo de recomeçar. Medo de admitir que meu casamento tinha sido uma mentira. Então eu continuava ali, fingindo que estava tudo bem, morrendo por dentro a cada dia. Foi em uma quinta-feira, 2 semanas depois de ter descoberto as mensagens, que as coisas explodiram. Vanderlei chegou em casa mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha, preparando pães no jantar. Ele entrou, jogou as chaves na mesa com força. Olhei para ele, assustada. O rosto dele estava vermelho, os olhos brilhavam de raiva. Ele começou a me acusar, disse que eu era uma esposa horrível, que não fazia nada direito, que a casa estava sempre uma bagunça, embora eu limpasse tudo todos os dias, que eu não sabia cozinhar, embora ele comesse tudo que eu preparava sem reclamar, que eu era fria na cama, embora ele nunca tivesse demonstrado interesse em mim nos últimos meses, que eu era chata, entediante, sem graça. Eu fiquei paralisada, não sabia o que dizer. Tentei me defender, mas ele não me deixava falar. Continuava gritando, dizendo coisas cada vez piores. Disse que se arrependia de ter casado comigo, que eu tinha arruinado a vida dele, que ele merecia coisa melhor. Quando ele parou de gritar, fiquei em silêncio por um momento. Então, reuni toda a coragem que tinha e perguntei sobre Letícia. Perguntei quem ela era. O rosto dele ficou pálido, depois vermelho novamente. Ele me perguntou como eu sabia. Eu disse que tinha visto as mensagens. Ele explodiu. Disse que eu não tinha direito de mexer nas coisas dele, que eu era uma intrometida, uma paranoica, uma pessoa horrível. E então, para minha surpresa, ele não negou. Simplesmente disse que sim, estava com Letícia, que ela era tudo que eu não era. Bonita, inteligente, interessante e divertida. Disse que estava apaixonado por ela, que ia ficar com ela, que eu não significava nada para ele. Eu não sabia o que fazer. Estava em choque. Vanderlei pegou o casaco e disse que ia sair. Eu tentei segurá-lo, pedindo que conversássemos, que resolvêssemos aquilo. Ele me empurrou. Não foi forte, mas foi o suficiente para me fazer cambalear. Eu disse que ele não podia simplesmente sair assim, que precisávamos conversar sobre o casamento, sobre o que ia acontecer. Foi quando ele voltou e me olhou com um desprezo que nunca vou esquecer. Disse que não havia nada para conversar, que o casamento tinha acabado, que ele queria que eu saísse de casa. Eu disse que aquela casa também era minha, que morávamos ali juntos. Ele deu risada, uma risada fria. Disse que a casa era alugada no nome dele, que eu não tinha direito sobre nada. Comecei a chorar. Implorei que ele me ouvisse. Ele apenas balançou a cabeça, pegou as chaves e foi em direção à porta. Eu o segui.
Continuei implorando. Agarrei o braço dele. Ele se soltou com violência e abriu a porta. Eu ainda tentei segurá-lo. Foi então que ele fez algo que jamais imaginei. Ele me empurrou para fora de casa. Eu estava descalça, usando apenas a camisola de flanela. O frio da noite me atingiu como uma chicotada. Tentei voltar, mas ele fechou a porta na minha cara. Bati na porta, gritei seu nome. Ele gritou de dentro, dizendo para eu ir embora. Disse que eu devia ir caminhando para a casa dos meus pais, para ver se não congelava no caminho. Fiquei ali, parada na calçada em choque. Estava escuro, fazia um frio absurdo. O vento cortava minha pele. Eu não tinha sapatos, não tinha casaco, não tinha celular, não tinha nada. Apenas eu e aquela camisola fina. Continuei batendo na porta, mas Vanderlei não abriu. Ouvi quando ele trancou por dentro. Olhei ao redor. A rua estava vazia, não havia ninguém. As casas estavam todas fechadas, com as cortinas corridas. Eu tremia. Não sabia se era de frio ou de choque. Provavelmente os dois. Pensei em ir para a casa dos meus pais, mas eles moravam do outro lado da cidade. Eram mais de 15 quilômetros. Eu nunca conseguiria caminhar tudo aquilo naquele estado. Desci da calçada, dei alguns passos incertos. Minhas pernas tremiam. O asfalto gelado machucava meus pés descalços. Eu não conseguia pensar direito. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Aquilo era real? Vanderlei realmente tinha me deixado na rua no meio da noite, no inverno, vestida apenas com uma camisola? Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz feminina, firme, mas gentil. Virei e vi uma mulher saindo da casa ao lado. Era a senhora que morava ali, aquela que eu nunca tinha conversado direito. Ela estava usando um roupão grosso e chinelos. Olhava para mim com uma expressão de preocupação. Ela perguntou se eu estava bem. Eu tentei responder, mas minha voz saiu tremida, fraca. Disse que estava tudo bem, que era só uma discussão. Ela balançou a cabeça. Disse que tinha ouvido os gritos, que tinha visto quando Vanderlei me empurrou para fora. Perguntou se eu não queria entrar na casa dela, tomar um chá quente e conversar. Eu estava tão desesperada que apenas assenti com a cabeça. Ela se aproximou, colocou o braço ao redor dos meus ombros e me conduziu para dentro da casa dela. O calor me atingiu assim que cruzei a porta. Senti minhas pernas fraquejarem. A senhora me segurou com firmeza e me levou até a sala, fazendo-me sentar no sofá. Ela foi até um armário e pegou um cobertor grosso de lã, colocando sobre meus ombros. Depois foi para a cozinha e voltou com uma xícara de chá quente. Colocou nas minhas mãos. Eu segurei a xícara, sentindo o calor se espalhar pelos meus dedos gelados. Bebi devagar. Era chá de camomila. Doce e reconfortante. A senhora sentou ao meu lado. Disse que se chamava Rita, que tinha 63 anos e morava ali havia mais de 30, que conhecia quase todo mundo na vizinhança. Disse que sempre me via saindo de manhã para o trabalho, sempre tão certinha, sempre tão educada. Disse que tinha pena de mim, porque percebia que eu estava triste. Eu não sabia o que dizer. Apenas fiquei ali, segurando a xícara, sentindo as lágrimas descerem pelo meu rosto. Rita não falou mais nada por um tempo. Apenas ficou ao meu lado, em silêncio, dando-me espaço para processar tudo. Depois de alguns minutos, ela perguntou se eu queria contar o que tinha acontecido. Eu hesitei, mas então tudo começou a sair. Contei sobre Vanderlei, sobre Letícia, sobre as mensagens, sobre os gritos, sobre como ele me colocou para fora de casa. Rita ouvia em silêncio, assentindo de vez em quando, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo. Depois me olhou nos olhos e disse algo que me chocou. Disse que sabia quem era Letícia. Disse que ela trabalhava na mesma empresa que Vanderlei. E então, ela me contou algo que eu não esperava. Rita era dona da construtora Horizonte. A empresa inteira era dela. Fiquei sem palavras. Rita explicou que tinha fundado a empresa junto com o marido há mais de 40 anos. Quando ele faleceu, há 10 anos, ela assumiu o controle total. Tinha um filho, Benício, que era diretor executivo e cuidava das operações do dia a dia. Mas ela ainda era a proprietária, ainda tomava as decisões importantes. Ela disse que conhecia Vanderlei, que ele trabalhava lá havia 8 anos, que sempre pareceu um funcionário competente, embora um pouco arrogante. E então ela me contou sobre Letícia.
Letícia era a secretária executiva de Benício. Bonita, jovem, ambiciosa. Rita disse que já tinha ouvido rumores sobre ela e Vanderlei, mas nunca tinha confirmado. Agora estava confirmado. Rita me olhou com seriedade. Disse que eu ia passar a noite ali, na casa dela, que no dia seguinte conversaríamos melhor sobre o que fazer. Disse que eu não merecia ser tratada daquela forma, que Vanderlei ia se arrepender do que fez. E então, ela disse algo que ficou gravado na minha mente: que amanhã ele estaria implorando perdão. Eu não entendi na hora o que ela quis dizer com aquilo. Estava cansada demais, machucada demais para pensar. Rita me levou até um quarto de hóspedes no segundo andar. Era um cômodo confortável, com uma cama grande, edredom grosso, cortinas pesadas. Ela me deu um pijama limpo, mostrou onde era o banheiro, disse que eu podia tomar banho se quisesse. Agradeci com a voz embargada. Rita sorriu gentilmente, deu um tapinha no meu ombro e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, parada no meio do quarto, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Fui até o banheiro, olhei meu reflexo no espelho. Estava pálida, com os olhos inchados, o cabelo bagunçado. Parecia um fantasma. Tomei um banho quente demorado. A água me acalmou um pouco. Vesti o pijama que Rita me deu, um conjunto de flanela azul claro. Voltei para o quarto e deitei na cama. O edredom era macio e quente. Fechei os olhos, esperando que o sono viesse, mas minha mente não parava. Pensava em Vanderlei, pensava em Letícia, pensava nos 12 anos que tinha desperdiçado com um homem que não me amava. Pensava em como tinha sido cega, como não tinha percebido antes, como tinha ignorado todos os sinais. Pensei também em Rita. Por que ela estava me ajudando? O que ela quis dizer com aquilo de Vanderlei implorar perdão? Será que ela faria alguma coisa na empresa? Mas o que ela poderia fazer? Demitir Vanderlei? Isso não resolveria nada. Não me traria de volta os anos perdidos. Não apagaria a traição. Dormi tarde naquela noite. Foi um sono agitado, cheio de pesadelos. Acordei várias vezes assustada, sem saber onde estava. Quando finalmente levantei, já era dia claro. Olhei o relógio na mesinha de cabeceira. Eram quase 9 horas da manhã. Nunca dormia até tão tarde, mesmo nos finais de semana. Levantei da cama, arrumei o quarto, dobrei o edredom. Desci as escadas devagar. A casa de Rita era bonita, bem decorada. Havia quadros nas paredes, plantas nos cantos, tudo muito organizado e aconchegante. Segui o cheiro de café até a cozinha. Rita estava lá, preparando o café da manhã. Quando me viu, sorriu. Disse bom dia com naturalidade, como se fosse normal eu estar ali. Pediu que eu sentasse à mesa. Serviu café quente, pão com manteiga, frutas, bolo. Sentei e comi em silêncio. Rita não pressionou. Apenas me observava com um olhar atento. Quando terminei, ela perguntou se eu queria conversar. Eu assenti. Fomos para a sala. Sentamos no sofá, a mesma posição da noite anterior. Rita começou a falar. Disse que tinha pensado muito durante a noite, que tinha tomado uma decisão. Ela me contou que ia ligar para Benício, seu filho, e pedir que ele convocasse Vanderlei e Letícia para uma reunião na segunda-feira. Disse que ia confrontá-los, que ia deixar claro que aquele tipo de comportamento não era aceitável na empresa dela. Que relacionamentos extraconjugais entre funcionários, especialmente quando envolviam traição e humilhação de terceiros, refletiam mal na conduta ética que ela esperava. Eu fiquei surpresa. Rita estava realmente disposta a fazer isso por mim? Uma desconhecida. Ela percebeu minha hesitação e explicou. Disse que havia princípios que não podia ignorar. Que tinha visto o que Vanderlei fez comigo na noite anterior, como me tratou, como me humilhou. Disse que aquilo era inaceitável em qualquer circunstância, que eu merecia justiça, ou pelo menos dignidade. Perguntei o que ia acontecer com Vanderlei. Rita disse que isso dependeria da postura dele, mas que no mínimo haveria consequências profissionais. Ela também mencionou que eu devia pensar no meu futuro. Perguntou se eu queria continuar casada com ele. Eu não soube responder. Parte de mim ainda estava em choque. Outra parte sentia raiva, mágoa, decepção. Rita disse que eu podia ficar na casa dela o tempo que precisasse, que não tinha pressa em resolver tudo, que o importante era eu me recuperar, me fortalecer, pensar com clareza. Ofereceu ajuda também para eu buscar minhas coisas na casa onde morava com Vanderlei.
Disse que Benício podia ir comigo, dar suporte. Agradeci novamente. Rita era uma mulher incrível, forte, decidida, gentil. Ela me tratava com um respeito que Vanderlei nunca tinha demonstrado. Fiquei pensando em como era irônico. Uma desconhecida estava me acolhendo melhor do que o próprio marido. Passei o resto do dia na casa de Rita. Ela me emprestou roupas, me mostrou a casa, conversou comigo sobre diversos assuntos. Percebi que ela era uma mulher culta, que tinha vivido muito, que tinha histórias fascinantes. Contou sobre como construiu a empresa com o marido, sobre os desafios que enfrentou como mulher no setor da construção civil, sobre como manteve tudo funcionando depois que ele morreu. Ela também falou sobre Benício. Disse que ele era um bom filho, mas às vezes um pouco ingênuo em relação às pessoas, que confiava demais, que não percebia certas maldades. Disse que por isso ela ainda mantinha olhos atentos na empresa, que apesar de ele ser o diretor executivo, ela sabia de tudo o que acontecia. À noite, Rita preparou um jantar delicioso. Comemos juntas, conversando sobre trivialidades. Foi reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, me senti acolhida. Depois do jantar, ajudei a lavar a louça. Rita insistiu que eu não precisava, mas eu fiz questão. Queria me sentir útil, queria retribuir de alguma forma toda aquela gentileza. Antes de ir dormir, Rita me disse que na segunda-feira de manhã eu devia ir com ela até a empresa. Disse que seria importante eu estar lá quando Vanderlei e Letícia fossem confrontados, que eu precisava ver a cara deles, precisava testemunhar aquilo. Hesitei, mas ela insistiu. Disse que era parte do meu processo de cura. No domingo acordei mais cedo, fiquei no quarto por um tempo pensando em tudo, no casamento, na traição, no futuro. Pensava também em como Rita tinha aparecido na minha vida justamente quando eu mais precisava. Será que era coincidência? Ou destino? Não sou religiosa, mas naquele momento quis acreditar que havia algum propósito naquilo tudo. Desci e encontrei Rita tomando café. Sentei com ela. Conversamos sobre a semana que estava por vir. Ela disse que tinha falado com Benício, que ele estava chocado com o que tinha acontecido comigo, que marcou a reunião para segunda-feira às 9 horas da manhã, que Vanderlei e Letícia seriam chamados separadamente, sem saber o motivo real. Perguntei se ela tinha certeza daquilo, se não seria muito arriscado. Rita balançou a cabeça. Disse que tinha certeza absoluta, que aquilo era necessário, que pessoas como Vanderlei precisavam aprender que ações tinham consequências, que não podiam tratar os outros daquela forma e sair impunes. O domingo passou devagar. Tentei me distrair lendo, assistindo televisão, ajudando Rita com algumas tarefas da casa, mas minha mente sempre voltava para a reunião de segunda-feira. Como seria? O que Vanderlei diria? Como reagiria ao me ver lá? E Letícia? Como seria ver pessoalmente a mulher que destruiu meu casamento? À noite, mal consegui dormir novamente. Ficava virando na cama, ansiosa. Quando finalmente peguei no sono, acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar. Levantei, tomei banho, vesti uma roupa que Rita me emprestou. Era uma calça preta e uma blusa branca, simples, mas elegante. Olhei no espelho. Parecia outra pessoa, mais séria, mais adulta. Desci e Rita já estava pronta. Tomamos café rapidamente. Ela estava calma, serena. Eu estava nervosa, com o estômago embrulhado. Rita percebeu e colocou a mão sobre a minha. Disse que tudo ia ficar bem, que eu era mais forte do que imaginava, que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Saímos de casa às 8h15. Rita dirigiu até a empresa. Era um prédio grande, moderno, no centro comercial da cidade. Estacionamos no subsolo. Subimos de elevador até o 10º andar. As portas se abriram direto para uma recepção ampla, com sofás de couro, quadros nas paredes, um balcão de mármore onde havia uma recepcionista. A moça nos cumprimentou. Reconheceu Rita e imediatamente tratou-a com respeito. Rita disse que estávamos esperadas. A recepcionista acenou com a cabeça e indicou o corredor à direita. Seguimos até uma sala de reuniões no final. Rita bateu na porta. Uma voz masculina mandou entrar. Benício estava ali. Era um homem na casa dos 40 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, óculos de armação discreta, terno impecável.
Levantou quando nos viu e cumprimentou a mãe com um beijo no rosto. Depois se virou para mim. Rita me apresentou. Benício estendeu a mão e apertou a minha com firmeza. Disse que sentiu muito pelo que tinha acontecido comigo, que aquilo não era aceitável, que tomaria providências. Sentamos ao redor de uma mesa grande de madeira escura. Rita explicou novamente toda a situação para Benício, nos mínimos detalhes. Ele ouvia com atenção, balançando a cabeça de vez em quando, com expressão grave. Quando ela terminou, ele suspirou fundo. Benício disse que conhecia Vanderlei havia anos, que sempre o considerou um funcionário exemplar, mas que, obviamente, não conhecia aquele lado dele. Disse que comportamentos assim não refletiam os valores da empresa, que a ética e o respeito eram pilares fundamentais da construtora Horizonte, que algo precisava ser feito. Ele olhou para mim, perguntou se eu estava pronta para confrontá-los. Eu não tinha certeza, mas disse que sim. Ele assentiu. Pegou o telefone interno e pediu que a secretária chamasse Vanderlei para uma reunião urgente. Depois desligou e esperamos. Os minutos que se seguiram foram tensos. Eu mal conseguia respirar. Meu coração batia acelerado. Ouvi passos no corredor. A porta se abriu. Vanderlei entrou. Ele parou no meio da sala quando me viu. O rosto dele perdeu a cor. Olhou para mim, depois para Rita, depois para Benício. Ficou ali, paralisado, sem saber o que fazer. Benício pediu que ele sentasse. Vanderlei obedeceu, movendo-se como um autômato. Benício começou a falar. Disse que tinha sido informado de uma situação grave envolvendo Vanderlei, que tinha relação com conduta pessoal inadequada. Vanderlei tentou interromper, mas Benício levantou a mão pedindo silêncio. Continuou falando. Disse que tinha ficado sabendo que Vanderlei estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma funcionária da empresa. Que, além disso, tinha tratado a esposa de forma humilhante e desrespeitosa. Vanderlei ficou pálido. Começou a gaguejar. Tentou negar, mas sua voz saía fraca, sem convicção. Rita se pronunciou. Disse que ela própria tinha testemunhado quando ele me colocou para fora de casa, na rua, no meio da noite, no frio, vestida apenas com camisola. Disse que tinha ouvido os gritos, que tinha visto como ele me tratou. Vanderlei me olhou. Havia desespero nos olhos dele. Tentou dizer alguma coisa, mas eu permaneci calada. Não ia facilitar para ele. Rita continuou. Disse que aquilo era inaceitável, que ela não tolerava esse tipo de comportamento em sua empresa, que valores pessoais refletiam valores profissionais. Benício então falou sobre as consequências. Disse que Vanderlei seria suspenso por tempo indeterminado enquanto investigavam melhor a situação. Disse que relacionamentos entre funcionários precisavam ser informados aos recursos humanos, o que não tinha sido feito. Disse que o tratamento desrespeitoso à família não condizia com a imagem que a empresa prezava. Vanderlei começou a implorar. Disse que precisava do emprego, que tinha contas a pagar, que ia perder tudo. Benício respondeu friamente que ele deveria ter pensado nisso antes. Disse que as decisões finais sobre seu futuro na empresa seriam tomadas após análise completa do caso. Foi então que Rita disse algo que me surpreendeu. Disse que havia outra pessoa envolvida. Benício pegou o telefone interno novamente e pediu que chamassem Letícia. Vanderlei ficou ainda mais pálido. Começou a suar. Eu apenas observava tudo em silêncio, ainda processando. Letícia entrou alguns minutos depois. Era jovem, devia ter uns 25 anos. Bonita mesmo, como Vanderlei tinha dito. Cabelos longos e escuros, roupas elegantes, salto alto. Ela entrou confiante, mas logo sua expressão mudou quando viu Vanderlei ali. E quando me viu. Benício pediu que ela sentasse. Ela obedeceu, mas estava visivelmente tensa. Benício começou a explicar. Disse que tinha sido informado sobre um relacionamento inadequado entre ela e Vanderlei. Letícia tentou negar, mas sua voz falhou. Ela olhou para Vanderlei como se esperasse que ele fizesse algo, mas ele apenas baixou a cabeça. Rita então interferiu, olhou direto para Letícia e disse que aquele tipo de comportamento não era esperado de uma secretária executiva, que ela tinha responsabilidades que representava a empresa, que se envolver com um homem casado demonstrava falta de caráter, que destruir um casamento não era algo que a empresa poderia ignorar. Letícia começou a chorar. Disse que era amor,
que não tinham escolha, que essas coisas aconteciam. Rita balançou a cabeça. Disse que escolhas sempre existiam, que eles tinham escolhido trair, mentir, humilhar, que agora teriam que lidar com as consequências. Benício, então, comunicou que Letícia também seria suspensa. Disse que o Departamento de Recursos Humanos conduziria uma investigação completa, que dependendo dos resultados, poderiam até ser demitidos por justa causa. Letícia ficou em choque. Começou a argumentar, a dizer que não era justo, que não tinham feito nada de tão grave. Foi quando eu finalmente falei. Disse que não fazer nada de tão grave, que destruir um casamento de 12 anos não era nada grave, que me humilhar, me colocar na rua no frio, me tratar como lixo não era nada grave. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Letícia me olhou, mas não disse nada. Vanderlei tentou falar novamente. Disse que eu estava exagerando, que as coisas não tinham sido bem assim, que ele tinha perdido a cabeça naquela noite, que estava arrependido. Olhei para ele. Aquele homem com quem eu tinha vivido 12 anos. Aquele homem que prometeu me amar e respeitar. E tudo o que senti foi desprezo. Disse a ele que era tarde demais, que não havia desculpa para o que fez, que ele tinha feito escolhas, que agora teria que viver com elas. Ele tentou se aproximar, mas Benício o impediu. Disse que a reunião estava encerrada, que ambos deviam se retirar e aguardar contato do Recursos Humanos. Vanderlei e Letícia saíram da sala. Ela estava chorando. Ele estava devastado. Quando a porta se fechou, senti um alívio imenso, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Rita colocou a mão no meu ombro. Disse que eu tinha sido muito forte, que tinha feito a coisa certa. Benício disse que a empresa ia dar todo o suporte necessário para mim, que se eu precisasse de algo, bastava falar. Perguntou se eu queria processar Vanderlei. Eu disse que ainda não sabia, que precisava pensar. Ele assentiu. Disse que a oferta estava de pé. Saímos da empresa logo depois. Rita me levou de volta para a casa dela. No caminho, ficamos em silêncio. Quando chegamos, fui direto para o quarto que ela tinha me dado. Deitei na cama e finalmente deixei tudo sair. Chorei. Chorei como não chorava havia anos. Chorei pelos 12 anos perdidos, pelos sonhos desfeitos, pela confiança quebrada, pela humilhação, pela dor. Mas também chorei de alívio, porque finalmente aquilo tinha acabado. Finalmente eu podia seguir em frente. Finalmente eu era livre. Nos dias seguintes, tentei reorganizar minha vida. Rita continuou me acolhendo. Disse que eu podia ficar ali o tempo que fosse necessário. Fui até a casa onde morava com Vanderlei, acompanhada por Benício, e busquei minhas coisas. Vanderlei não estava. Peguei minhas roupas, meus livros, alguns objetos pessoais. Deixei tudo que era dele. Deixei até a aliança de casamento em cima da cômoda do quarto. Fui embora daquela casa sem olhar para trás. Benício me ajudou a carregar as caixas. Colocamos tudo no carro dele e voltamos para a sua casa de Rita. Ela me ajudou a organizar minhas coisas no quarto. Foi estranho, mas também libertador. Eu estava recomeçando. Uma semana depois, recebi uma ligação de Benício. Ele disse que a investigação interna tinha sido concluída, que Vanderlei e Letícia tinham sido demitidos, que a conduta deles violava várias políticas da empresa, que não havia possibilidade de recurso. Senti algo estranho quando ouvi aquilo. Não era satisfação, não era vitória. Era apenas fechamento. Um ciclo que finalmente se completava. Agradeci a Benício. Ele disse que não tinha o que agradecer, que apenas fizeram o correto. Vanderlei tentou entrar em contato comigo algumas vezes. Ligações, mensagens. Eu bloqueei o número dele. Não queria mais saber dele. Não queria mais ouvir desculpas, promessas vazias, tentativas de manipulação. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Passei os meses seguintes me reconstruindo. Continuei trabalhando como contadora. Meu desempenho melhorou. Parecia que uma névoa tinha se dissipado da minha mente. Eu conseguia pensar com clareza, trabalhar com foco. Meu chefe notou e até me elogiou várias vezes. Rita se tornou uma grande amiga. Conversávamos todos os dias. Ela me dava conselhos, me apoiava, me incentivava. Dizia que eu era forte, que tinha potencial, que podia fazer muito mais com minha vida. Comecei a acreditar nisso.
Comecei a ver que havia um futuro além daquela dor. Benício também se tornou próximo. Não de forma romântica, mas como um amigo verdadeiro. Ele me apresentou algumas pessoas, ampliou meu círculo social. Percebi que eu tinha vivido anos em uma bolha, isolada, focada apenas em Vanderlei. Agora estava conhecendo outras pessoas, fazendo novas amizades, vivendo de verdade. 6 meses depois daquela noite terrível, comecei a procurar um apartamento para alugar. Rita insistiu que eu poderia ficar com ela o tempo que quisesse, mas eu sentia que precisava ter meu próprio espaço novamente. Encontrei um lugar pequeno, mas aconchegante, perto do trabalho. Um quarto, sala, cozinha americana, banheiro. Simples, mas era meu. Mudei para lá em uma tarde de sábado. Rita e Benício me ajudaram com a mudança. Trouxeram móveis que tinham guardados, utensílios de cozinha, roupas de cama. Foi um dia cansativo, mas feliz. Quando eles foram embora, fiquei sozinha no meu apartamento. Meu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha controle sobre minha própria vida. Comprei uma samambaia para colocar na varanda, igual aquela que eu tinha na casa com Vanderlei. Regava ela toda manhã antes de ir trabalhar. Era meu ritual. Um pequeno gesto que me conectava com quem eu era, antes de tudo desmoronar. Mas também me lembrava de quem eu tinha me tornado, mais forte, mais consciente, mais viva. Um ano depois daquela noite estava completamente diferente. Tinha crescido profissionalmente. Tinha conseguido uma promoção no trabalho. Estava ganhando melhor. Tinha amigos verdadeiros. Tinha uma vida que fazia sentido. Vanderlei? Ouvi pelos outros que ele estava trabalhando em uma empresa menor, ganhando menos, lutando para se recuperar. Soube também que Letícia tinha terminado com ele logo depois da demissão, que ela tinha encontrado outro, alguém mais interessante. Senti pena? Não. Senti indiferença. Ele não fazia mais parte da minha história. Rita permaneceu uma presença constante na minha vida. Eu a visitava toda semana. Tomávamos chá, conversávamos, rimos. Ela me contava histórias sobre as empresas, sobre Benício, sobre a vida dela. Eu contava sobre meu trabalho, sobre meus planos. Ela sempre me incentivava. Sempre acreditava em mim. Foi em uma dessas visitas que ela me disse algo importante. Disse que eu tinha sido corajosa, que tinha enfrentado uma das piores situações que uma mulher pode enfrentar e tinha saído vitoriosa. Não porque destruí Vanderlei, mas porque me reconstruí, porque não deixei que aquilo me definisse, porque escolhi seguir em frente. Ela também disse que se arrependia de não ter intervindo antes, que tinha visto sinais de que algo estava errado entre mim e Vanderlei, mas não tinha agido, que só tomou atitude quando a situação ficou insustentável. Disse que esperava que eu não guardasse rancor dela por isso. Segurei a mão dela e disse que não guardava rancor algum, que na verdade era grata, que ela tinha aparecido no momento exato em que eu mais precisava, que tinha me dado não só abrigo, mas dignidade, que tinha me mostrado que eu valia mais do que Vanderlei fazia parecer. Rita sorriu. Tinha lágrimas nos olhos. Disse que eu era especial, que tinha um futuro brilhante pela frente, que estava orgulhosa de mim. Naquele momento, senti algo que não sentia havia muito tempo. Senti que pertencia a algum lugar, que tinha uma família, mesmo que não fosse de sangue. Nos anos que se seguiram, minha vida continuou mudando. Conheci pessoas novas, tive experiências novas, viajei para lugares que nunca tinha ido, comecei a fazer coisas que sempre quis, mas nunca tinha coragem. Aprendi a viver para mim mesma. Houve momentos difíceis? Sim. Houve noites em que me senti sozinha, em que questionei minhas escolhas, em que me perguntei se tudo valia a pena. Mas sempre que isso acontecia, eu lembrava daquela noite. Daquela noite em que Vanderlei me deixou na rua no frio. E lembrava que Rita tinha aparecido, que tinha estendido a mão, que tinha me acolhido. E eu sabia que sim, tudo valia a pena, porque eu tinha sobrevivido, tinha me reconstruído, tinha me tornado uma versão melhor de mim mesma, e isso ninguém podia tirar de mim. Hoje, quando olho para trás, vejo aquela noite não como o pior momento da minha vida, mas como um ponto de virada. Foi o momento em que tudo mudou. Foi o momento em que eu morri e renasci. Foi o momento em que deixei de ser a valquíria, que aceitava migalhas de amor, e me tornei a valquíria, que sabia seu valor. Vanderlei me tirou muita coisa. Tirou minha confiança. Tirou meu tempo. Tirou minha paz.
mas não conseguiu tirar minha essência, não conseguiu me destruir. E isso, no fim das contas, foi sua maior derrota. Rita me ensinou que a verdadeira força não vem de gritar, de se vingar, de fazer o outro sofrer. Vem de se levantar quando te jogam no chão. Vem de reconstruir quando te destroem. Vem de seguir em frente quando te abandonam. E foi isso que eu fiz. Segui em frente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Até que um dia olhei ao redor e percebi que tinha chegado a um lugar bom. A um lugar onde eu era feliz. A um lugar onde eu era respeitada. A um lugar onde eu importava. A samambaia na minha varanda cresceu. Está linda, verde, cheia de vida. Eu a rego toda manhã como um ritual. Como uma lembrança de que mesmo quando nos arrancam do solo, podemos criar raízes novamente. Podemos florescer de novo. Esta é a minha história. A história de como uma noite terrível se transformou no início de algo melhor. A história de como uma desconhecida se tornou minha salvação. A história de como aprendi que merecemos mais do que alguém está disposto a nos dar. E se há uma lição em tudo isso, é esta: nunca aceite menos do que você merece. Nunca permita que alguém te diminua. Nunca deixe que te façam sentir pequena, porque você não é. Você é imensamente valiosa. E quando você entende isso, quando você realmente acredita nisso, nada nem ninguém pode te derrubar. Vanderlei pensou que ao me jogar na rua estava me destruindo, mas na verdade estava me libertando. Porque foi ali, naquele momento de maior vulnerabilidade, que encontrei minha verdadeira força. Foi ali que percebi que não precisava dele. Que nunca tinha precisado. Rita me deu abrigo naquela noite, mas me deu muito mais do que isso. Me deu esperança, me deu dignidade, me deu um exemplo de como uma mulher forte age, de como enfrenta injustiças, de como protege quem precisa. E eu carrego isso comigo até hoje. Benício me deu apoio quando mais precisei. Me mostrou que nem todos os homens são como Vanderlei. Que existem pessoas boas no mundo, que ainda há justiça, mesmo que às vezes demore a chegar. E eu? Eu me dei a mim mesma a permissão para recomeçar, para deixar o passado para trás, para construir um futuro que valesse a pena. E consegui. Hoje, quando passo pela casa onde morei com Vanderlei, não sinto nada. Aquele lugar não significa mais nada para mim. É apenas uma construção de tijolos e cimento. Os anos que passei ali parecem pertencer a outra pessoa, a outra vida. Minha vida agora é diferente. É mais leve, é mais verdadeira, é mais minha. Tenho objetivos, tenho sonhos, tenho planos. E pela primeira vez em muito tempo, tenho a certeza de que posso alcançá-los. Não preciso de um homem para me completar. Não preciso de aprovação externa para me sentir valiosa. Não preciso de nada, além do que já tenho dentro de mim. E essa descoberta, essa consciência, foi o maior presente que aquela noite terrível me deu. Então sim, Vanderlei me deixou na rua no meio da noite, no frio, no inverno, vestida apenas com uma camisola. Pensou que estava me humilhando, pensou que estava me punindo, pensou que estava me colocando no meu lugar. Mas o que ele realmente fez foi me libertar. Porque ali, naquele asfalto gelado, naquela escuridão, naquele momento de total desamparo, eu encontrei algo que tinha perdido há muito tempo. Encontrei a mim mesma, e quando Rita apareceu, quando estendeu a mão, quando me acolheu, eu entendi que a vida sempre oferece uma segunda chance. Que mesmo nos momentos mais sombrios, há luz. Que mesmo quando tudo parece perdido, há esperança. Esta é a minha história. A história de uma queda que se transformou em ascensão. A história de uma traição que se transformou em libertação. A história de uma noite que mudou tudo. E eu não mudaria nada. Porque tudo que passei me trouxe até aqui. Até este momento. Até esta versão de mim que sou hoje. E eu gosto de quem me tornei. Eu respeito quem me tornei. Eu amo quem me tornei. Vanderlei está em algum lugar, vivendo sua vida. Letícia também. Não sei o que aconteceu com eles depois. Não me importa. Eles não fazem mais parte da minha história. São apenas notas de rodapé em um capítulo que já se encerrou. Rita ainda está aqui. Benício também. São minha família agora. A família que escolhi. A família que me escolheu. E isso é mais valioso do que qualquer laço de sangue ou contrato de casamento.
Olho para a samambaia na varanda. As folhas balançam suavemente com o vento. É início de primavera. O frio passou, o sol voltou. E eu estou aqui, viva, inteira, renovada. Esta é a minha história, e ela ainda está sendo escrita. Cada dia é uma nova página. Cada escolha é um novo parágrafo. Cada experiência é uma nova frase. E eu sou a autora. Só eu. Ninguém mais. Aprendi que a vida pode ser cruel, que as pessoas podem decepcionar, que o amor pode acabar. Mas também aprendi que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver ao que parece impossível, que podemos reconstruir o que foi destruído. E se há algo que quero dizer para quem está lendo isto, para quem talvez esteja passando por algo parecido, é: resista, aguente, continue, porque do outro lado da dor há algo melhor esperando. Pode não parecer agora, mas há. Naquela noite, quando Vanderlei fechou a porta e me deixou do lado de fora, pensei que minha vida tinha acabado. Mas estava apenas começando. A vida que eu devia ter vivido desde sempre. A vida que finalmente estou vivendo. E quando olho para trás, para aquela mulher tremendo de frio na calçada, vestida apenas com uma camisola, perdida e assustada, sinto compaixão. Mas também sinto orgulho, porque ela não desistiu. Porque ela aceitou a mão estendida, porque ela se permitiu recomeçar. Eu sou ela é eu. E juntas construímos esta nova vida, esta vida que vale a pena, esta vida que é só nossa. E tudo começou com uma chamada, não uma ligação telefônica, mas uma chamada para a ação, uma chamada para a mudança, uma chamada para a vida. Aquela noite de inverno foi minha chamada, e eu atendi. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.